Vamos lá, iniciando então aqui nosso estudo, o livro Libertação, de André Luiz, Psicografia do Chico, o capítulo número 9, Perseguidores Invisíveis. Nós vimos no nosso último encontro, no capítulo intitulado Inesperada Intercessão, a conversa que Gubbio, junto, André Luiz e Eloy, junto a Gregório, conversando sobre o trabalho que eles precisavam fazer de auxílio a Margarida, aquela encarnada que havia sido filha de Gubbio, mas que tinha uma relação num passado com Gregório, e aí então era vítima de um processo obsessivo bastante intenso, e Gregório então desejava atingi-la e também destruí-la, vamos dizer assim, por causa dessa ligação com o passado. Gubbio então negociou, pedindo pelo menos a neutralidade por parte de Gregório nesse processo obsessivo, para que eles pudessem interceder por Margarida, neutralizando a ação dos obsessores. Então, aceita essa proposta, Gubbio, André Luiz e Eloy vão então partir em auxílio de Margarida. E aí então porque a ideia não era tirar dos obsessores daquela tarefa, mas pelo menos que Gregório se mantivesse neutro durante um certo período. Então vamos ver aqui como foi a atuação deles então. Perseguidores invisíveis. No dia imediato pela manhã, em companhia de entidades ignorantes e transviadas, dirigimo-nos para a confortável residência, onde espetáculo inesperado nos surpreendia. O edifício, de enormes dimensões, denunciava a condição aristocrática dos moradores, não só pela grandeza das linhas, mas também pelos admiráveis jardins que o rodeavam. Paramos junto à ala esquerda, notando-a ocupada por muitas personalidades espirituais de aspecto deprimente. Rostos patibulares, carantonhas sinistras. Indiscutivelmente, aquela construção residencial permanecia vigiada por carcereiros frios e impassíveis, a julgar pelas sombras que os cercavam. Transpus o limiar de alma opressa. O ar jazia saturado de elementos intoxicantes. Dissimulei a custo o mal-estar, recolhendo impressões aflitivas e dolorosas. Entidades inferiores em grande cópia afluíram à sala de entrada, sondando-nos as intenções. Aqui a gente lembra antes que, pelo fato de André Luiz, Eloy e Gubbio terem absorvido aqueles fluidos daquela região inferior, eles então tinham, pelo menos na aparência, as mesmas características dos espíritos que estavam afinizados com aquela região. Mas a intenção deles era diferente, então por isso eles eram sondados por esses espíritos que guardavam aquela região, aquela residência, e também vigiavam aquela que era vítima da obsessão. Mas a aparência, pelo menos, não trazia nenhuma suspeita, mas eles sempre eram observados pela expressão, porque a gente lembra sempre que, apesar da aparência de trazer para nós uma determinada ideia, o semblante, a expressão no olhar, as atitudes, trazem ali o conteúdo, o verdadeiro conteúdo interior. Assim como acontece também aqui no nosso mundo físico. Muitas vezes fazemos um julgamento superficial pela aparência da pessoa, por aquilo que ela veste, pelas características físicas, mas as suas ações, as suas ideias, o seu modo de olhar, já traz uma realidade diferente daquela que superficialmente foi julgada. A mesma coisa que então nós temos também dentro dessa situação que eles estão aqui então vivenciando. Então, como foi colocado aqui no final, entidades inferiores em grande cópia afluíram à sala de entrada, sondando-nos as intenções. Então, apenas observando qual era a intenção que eles tinham.
De posse, porém, das instruções de nosso orientador, tudo fazíamos para nos assemelharmos a delinquentes vulgares. Então, olha só que eles começavam a encenar, né, para poderem se misturar com aqueles obsessores, porque a ideia, mais uma vez, junto com Gregório disse, eu não vou tirar aqueles espíritos de lá, né, mas aí então Gubbio propôs, mas pelo menos não interfira. Então eles precisam se infiltrar no meio, né, desse grupo e começar ali a atuar de uma forma muito discreta para tentar então neutralizar a ação deles. De posse, porém, das instruções do nosso orientador, tudo fazíamos para nos assemelharmos a delinquentes vulgares. Reparei que o próprio Gubbio se fizera tão escuro, tão opaco na organização perispirítica, que de modo algum se faria reconhecível, à exceção de nós que os seguíamos atentos desde a primeira hora. Instado por Sérgio, um gaiato rapaz que nos introduziu com maneiras menos dignas, Saldanha, o diretor da falange operante, veio receber-nos. Pôs-se a fazer gestos hostis, mas ante a senha com que Gregório nos favorecera, admitiu-nos na condição de companheiros importantes. O chefe deliberou apertar o cerco? Perguntou ao nosso instrutor, confidencialmente. Sim, informou Gubbio de modo vago. Desejaríamos examinar as condições gerais do assunto e auscultar a doente. A jovem senhora vai cedendo devagarinho, esclareceu a singular personagem, indicando-nos vasto corredor atulhado de substâncias fluídicas detestáveis. Aqui também, quando ele trata dessas substâncias, né? Oi, André, bom dia. Quando ele trata dessas substâncias fluídicas que ficam impregnadas naquela região, numa determinada região, nós encontramos ambientes, encontramos ruínas que trazem também assim, uma característica muito semelhante. Nesse caso, né, essa impregnação desses fluidos é o resultado da presença desses espíritos e da atuação somada à intenção que eles têm de trazer aquele prejuízo. Então, outros livros já trouxeram para nós relatos semelhantes, né, que fisicamente trazem ali determinadas residências, né, uma aparência na decoração muito bem organizada, muito bem harmônica, mas fluidicamente dentro desse plano invisível, impregnadas ali de fluidos, né, que é o que acontece. Muitas vezes nós temos ali residências, famílias, que aparentemente trazem uma boa estrutura material, uma boa estrutura financeira, mas espiritualmente a desarmonia, as viciações, as antipatias criam essas placas fluídicas que ficam impregnadas então nesse ambiente. Então, muito semelhante àquilo que nós vemos aqui na realidade do nosso cotidiano, né? Alguns lugares estão tão pesados que podemos não nos sentir bem no local, né? Sim, né? Então, para aqueles médiums que são sensitivos, né, estarem nesse lugar é realmente algo asfixiante, é algo realmente doloroso. Então aqui, pela presença dos espíritos, né, e pelas emanações que eles realizam, acabam então fazendo com que esses fluidos se materializem, vamos dizer assim, dentro das paredes, na estrutura física da residência. Acompanhou-nos um tanto solícito, mas desconfiado, e em seguida, a breve pausa, deixou-nos livre a entrada da grande câmara de casal. A manhã resplandecia lá fora e o sol visitava o quarto através da vidraça cristalina. Mulher ainda moça, mostrando extrema palidez nas linhas nobres do semblante digno, entregava-se à tormentosa meditação. Compreendi que atingíramos a intimidade de Margarida, a obsediada que nosso orientador se propunha socorrer. Dois desencarnados de horrível aspecto fisionômico inclinavam-se confiantes e dominadores sobre o busto da enferma, submetendo-a à complicada operação magnética. Essa particularidade do quadro ambiente dava para espantar. No entanto, meu assombro foi muito mais longe,
quando concentrei todo o meu potencial de atenção na cabeça da jovem singularmente abatida. Interpenetrando a matéria espessa da cabeceira em que descansava, surgiam algumas dezenas de corpos ovoides, de vários tamanhos e de cor plúmbea, assemelhando-se a grandes sementes vivas atadas ao cérebro da paciente, através de fios sutilíssimos, cuidadosamente dispostos na medula alongada. A obra dos perseguidores desencarnados era meticulosa, cruel. Margarida, pelo corpo perispirítico... Só um instantinho... Margarida, pelo corpo perispirítico, jazia absolutamente presa não só aos truculentos perturbadores que a assediavam, mas também à vasta falange de entidades inconscientes, que se caracterizavam pelo veículo mental a se lhe apropriarem das forças, vampirizando-a em processo intensivo. Em verdade, já observara por mim grande quantidade de casos violentos de obsessão, mas sempre dirigidos por paixões fulminatórias. Entretanto, ali verificava o cerco tecnicamente organizado. Então, o que André Luiz quis mostrar para nós aqui da diferença entre os casos é que, primeiro, alguns casos de obsessão é aquela ligação que o indivíduo tem de uma forma muito passional, né? Ou seja, é aquele ódio que ele sente por uma pessoa, uma perseguição que ele faz, e que ele simplesmente quer estar perto trazendo aquele prejuízo, sem grande organização. É aquele indivíduo que ataca de uma forma cega, de uma forma desequilibrada e tudo mais, né? Mas aqui nesse caso, o que nós encontramos é uma estrutura muito bem organizada, de uma quantidade de espíritos que dominam técnicas específicas para esse tipo de atuação, no caso, por exemplo, da vinculação desses ovoides, técnicas de magnetismo, né, para induzir ideias negativas e destrutivas a essa, vamos dizer assim, paciente, mas na verdade essa vítima da obsessão, uma coordenação maior feita à distância, tudo muito bem organizado. Então, por isso, como André Luiz coloca para nós, ele já observou grande quantidade de casos violentos de obsessão, mas sempre dirigidos por paixões fulminatórias. Aquele indivíduo que vai com tudo para cima da pessoa, querendo prejudicá-la, querendo agredi-la diretamente. Aqui não, aqui era um trabalho a longo prazo, um trabalho meticuloso, bem calculado, né? Então isso chamava a atenção. Evidentemente, as formas ovoides haviam sido trazidas pelos hipnotizadores que senhoravam o quadro. Com a devida permissão, analisei a zona física hostilizada. Reparei que todos os centros metabólicos da doente apareciam controlados. A própria pressão sanguínea demorava-se sob o comando dos perseguidores. A região torácica apresentava apreciáveis feridas na pele e, examinando-as cuidadoso, vi que a enferma inalava substâncias escuras que não somente lhe pesavam nos pulmões, mas se refletiam, sobremodo, nas células e fibras conjuntivas, formando ulcerações na epiderme. A vampirização era incessante. As energias usuais do corpo pareciam transportadas às formas ovoides, que se alimentavam delas automaticamente num movimento indefinível de sucção. Lastimei a impossibilidade de consulta imediata ao instrutor, porquanto Gúbio, naturalmente, se estivesse livre, nos forneceria esclarecimentos amplos, mas concluí que a infortunada senhora devia ter sido colhida através do sistema nervoso central, de vez que os propósitos sinistros dos perseguidores se faziam patentes quanto a vagarosa destruição das fibras e células nervosas. Bom dia, Gilda. Então aqui nós vemos que a atuação era uma atuação orgânica, era uma atuação nervosa, era uma atuação psíquica. Então, assim, com todos esses recursos, o objetivo era drenar todas as forças orgânicas e fluídicas dessa jovem, né, dessa jovem senhora, até fazer com que ela então desencarnasse. Porque conforme Gregório apresentou para nós no capítulo anterior, ele não queria simplesmente fazer com que ela desencarnasse, queria fazer com que ela sofresse durante esse processo.
Por isso, então, tudo era feito de um modo muito lento, de um modo muito cuidadoso para atingir esse objetivo. Margarida demonstrava-se exausta e amargurada. Dominadas as vias do equilíbrio no cerebelo e envolvidos os nervos ópticos pela influência dos hipnotizadores, seus olhos espantados davam ideia dos fenômenos alucinatórios que lhe acometiam a mente, deixando perceber o baixo teor das visões e audições interiores a que se via submetido, ou inferiores, a que se via submetido. Então também atuando, abalando o seu psiquismo através de sons, através de imagens que provocavam nela essa perturbação. Dá para a gente imaginar aqui, tirando de um modo fácil uma conclusão, como eram as noites de sono dessa pessoa, dessa jovem, que tinha ali, na verdade, pesadelos constantes, provavelmente, pela ligação que ela tinha e pela influência que ela sofria também. Interrompi, no entanto, as observações acuradas, a fim de verificar a atitude psicológica de nosso orientador, que se arriscava à aventura para socorrer aquela senhora doente, a quem amava por filha muito querida ao coração. Esforçava-se Gúbio por não trair a imensa piedade que o senhorava, diante da enferma conduzida para a morte. Dentro de minha condição de humanidade, reconheci que, se a doente me fosse assim tão cara, não teria vacilado um momento. Movimentaria passes de libertação ao longo do bulbo, retirar-lhe-ia aquela carga pesada e inútil de mentes enfermiças e em seguida lutaria contra os perseguidores um a um. Então André Luiz aqui mostrando a intenção visceral que ele tinha, que era simplesmente sair quebrando tudo, sair empurrando tudo para poder salvar aquela pessoa que seria alguém do seu afeto. Mas o que ele percebeu em Gúbio foi exatamente não trair a piedade, a imensa piedade que o assenhorava, ou seja, ele sentia piedade, mas o detalhe importante é que ele percebia que, como essa era uma atuação a longo prazo, ele teria tempo de agir de um modo mais calculado, de um modo mais cuidadoso. André Luiz, não tendo esse mesmo equilíbrio, ele já agiria de um modo muito mais impulsivo, o que geralmente é o que aconteceria com cada um de nós. Nós chegaríamos já empurrando tudo, tentando salvar aquela pessoa desesperadamente, sabendo que esse não era o caso, porque era um trabalho muito mais profundo. Inclusive, nós já tivemos relatos, por exemplo, de casos de obsessão, em que a obsessão é tão profunda que, se separasse simplesmente o obsessor daquele que é obsediado, ele poderia ser levado à desencarnação. Por isso, então, havia necessidade de fazer um desligamento lento, um desligamento contínuo, muito cuidadoso, para fazer que, conforme vai se separando o obsessor da vítima, vá também proporcionando, da mesma forma, concomitantemente, o equilíbrio. Então, vai tirando uma coisa e vai equilibrando outra, e não simplesmente arrancando o obsessor dali, porque existe um vínculo tão próximo, um vínculo tão profundo, praticamente uma simbiose, em que um depende do outro para sobreviver. Então não é simplesmente arrancando que se chega a essa solução. Então, nesse caso, nós vemos uma situação parecida. Bom dia, Miriam. Continua aqui André Luiz, então, analisando o quadro. Nosso instrutor, porém, assim não procedeu. Fixou a paisagem aflitiva com inequívoca tristeza, mas logo após demorou o olhar bondoso em Saldanha, como a pedir-lhe impressões mais profundas. Secretamente tocado pelo impulso positivo do nosso dirigente, o chefe da tortura se sentiu na obrigação de prestar-lhe informações espontâneas. Estamos em serviço mais ativo há 10 dias precisamente, elucidou resoluto. A presa foi colhida em cheio e, felizmente, não contamos com qualquer resistência. Se vieram colaborar conosco, saibam que, segundo acredito, não temos maior trabalho a fazer. Mais alguns dias e a solução não se fará esperar. Bom dia, Dudu. A meu ver, Gúbio conhecia todas as particularidades do assunto, mas no propósito evidente de captar simpatia interrogou. E o marido? Ora, esclareceu Saldanha com um escarninho sorriso,
O infeliz não tem a menor noção da vida moral. Não é mau homem, todavia, no casamento foi apenas transferido de gozador da vida a homem sério. A paternidade constituir-lhe-ia um transtonho, um trambolho, e filhinhos, se o recebesse, não passariam para ele de curiosos brinquedos. Hoje conduzirá a esposa à igreja. E, reforçando a inflexão sarcástica, acentuou: vão à missa na esperança de melhoras. Mal acabara a informação, tristonho e simpático cavalheiro, em cuja expressão carinhosa identifiquei de pronto o esposo da vítima, entrou no aposento, com ela perambulando palavras amorosas, com ela permutando palavras amorosas e confortantes. Amparou-a prestimoso e ajudou-a a vestir-se com esmero. Decorridos alguns minutos, notei apalermado que os cônjuges, acompanhados por extensa súcia de perseguidores, tomavam um táxi na direção de um templo católico. Seguimo-nos sem detença. O veículo, a meu ver, transformara-se como que num carro de festa carnavalesca. Entidades diversas aboletavam-se dentro e em torno dele, desde o paralamas até o teto reluzente. Minha curiosidade era enorme. Descendo a porta de elegante santuário, observei estranho espetáculo. A turba de desencarnados em posição de desequilíbrio era talvez 5 vezes maior que a assembleia de crentes em carne e osso. Compreendi logo que em maior parte ali se achavam com o propósito deliberado de perturbar e iludir. Então aqui nós temos vários pontos a observarmos. Primeiro, o acompanhamento dessas entidades obsessoras penduradas no carro, uma coisa assim inimaginável para nós, mas assim os espíritos se comportam, principalmente pelo fato deles estarem muito materializados, muito ligados ainda aqui ao mundo, ao plano físico, então não dispondo dos recursos de transporte. Então eles vão ali do modo que dá. E chegando ali na porta da igreja, como ele coloca aqui para nós, disse assim, que 5 vezes maior a quantidade de espíritos do que os encarnados entrando na igreja. Isso para causar perturbação, para trazer ali uma ilusão ou uma desilusão, Então, porque as pessoas naturalmente vão a esses santuários de uma forma muito protocolar, de uma forma muito automática, sem de fato se espiritualizarem. Portanto, essas companhias são muito comuns. Então aqui nós encontramos isso, e esse não foi apenas um relato. Nós vimos também num dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, quando ele vai em companhia de Dr. Bezerra de Menezes, se eu não me engano, a uma igreja aqui no mundo físico, muitos espíritos também estão presentes como frequentadores da igreja, católicos desencarnados que frequentam a missa. Então nós temos desde aqueles que participam da atividade, aqueles que estão ali trazendo um prejuízo para a atividade, mais os encarnados. É uma mistura de gente, é uma combinação bastante curiosa também. André colocou: quando li isso a primeira vez, passei um bom tempo preocupada. Agora eu entendi, a oração é o melhor recurso, com certeza. A mesma coisa acontece também, André, não é somente em igreja católica, que nós vimos aqui, ou igreja evangélica. Se nós parássemos para pensar a quantidade de espíritos que ficam fora de um centro espírita, que não entram pelo campo magnético, ou estão ali simplesmente aguardando suas vítimas a retornarem daquela atividade que eles participaram, isso é algo que realmente também nos assusta. Bom dia, Didima. Bom dia, Flávio. Então, quer dizer, essa é uma situação bastante grave para todos nós, Ou seja, a presença de espíritos fora das instituições religiosas, porque não conseguem entrar, das igrejas, dos templos, das sinagogas. A mesma coisa acontece pelo mundo afora, quando nós vamos, por exemplo, na Itália, lá no Vaticano. Dá para a gente imaginar a quantidade de espíritos que estão próximos ali dos templos, da catedral e tudo mais, aguardando suas vítimas saírem das missas. Porque é aquela coisa automática, você cumpre um protocolo religioso, mas você não se transforma espiritualmente.
E é nesse caso que acontece, os vínculos continuam. Né? Nós estamos aqui acompanhando a ida de Margarida e o marido até a igreja, e André Luiz então observou a quantidade de espíritos desencarnados de baixo teor vibratório, causando ali 5 vezes, né, mais 5 vezes maior que o número de encarnados, provocando então ali tumultos, desilusões, ilusões nos indivíduos. Então a gente analisa agora, né, o que acontece fora também de centros espíritas e outras instituições. Por isso que os palestrantes nos alertam sempre sobre as nossas atitudes e pensamentos ao sairmos do centro, né? Antes, durante, depois, né? Enfim, o tempo todo, né? Essa mudança de pensamento nosso, essa transformação mental nossa é necessária. Então continua aqui para nós. Saldanha, que era o líder dos obsessores, né? Que atacavam Margarida, que foi ali junto com eles para a igreja, já que o marido, né, acreditava que levando a esposa à igreja e conseguia romper, né, ou fazer com que ela melhorasse sem ter noção do que acontecia dentro do campo espiritual. Saldanha encontrava-se excessivamente preocupado com as vítimas, para dispensar-nos maior atenção, e intencionalmente Gúbio afastou-se um tanto em nossa companhia a fim de confiar-nos alguns esclarecimentos. Então, lembrando, né, que Gúbio, quando chegou ali na residência, naquele luxuoso apartamento, ele então se identificou como sendo um mandatário de Gregório, e aí, então ele recebeu ali o passe livre para poder analisar, já que ele se misturava com os obsessores, para não levantar nenhum tipo de desconfiança, já que fluidicamente, perispiritualmente, ele se parecia muito com aqueles espíritos. Penetramos o templo onde se comprimiam nada menos que 7 a 8 centenas de pessoas. A algazarra dos desencarnados, ignorantes e perturbadores era de ensurdecer. A atmosfera pesava. Isso dentro da igreja, hein? A respiração fizera-se-me difícil pela condensação dos fluidos semicarnais ali reinantes. Todavia, ao fixar os altares, confortante surpresa aliviou-me o coração. Dos adornos e objetos do culto emanava doce luz que se espraiava pelos cimos da nave visitada de sol. Fazia-se perceptível a nítida linha divisória entre as energias da parte inferior do recinto e as do plano superior. Dividiam-se os fluidos à maneira de água cristalina e azeite impuro num grande recipiente. Contemplando a formosa claridade dos nichos, perguntei ao nosso instrutor: que vemos? Não reza, segundo o mandamento trazido por Moisés, que o homem não deve fazer imagens de escultura para representar a paternidade celeste? Ou seja, né, o que André Luiz questiona, como podem objetos dentro da igreja irradiarem esse tipo de fluido, já que, segundo a lei mosaica, não devemos construir ídolos, né? Então nós temos imagens de santos, imagens de anjos, imagens sacras diversas, né? E mesmo assim esses objetos detinham esse poder magnético, né, de estar impregnados com essas energias superiores. Então André Luiz levanta essa questão. Sim, concordou o orientador, e determina o testamento que ninguém deve se curvar diante delas. Efetivamente, pois, André, é um erro criar ídolos de barro e de pedra para simbolizar a grandeza do Senhor, quando nossa obrigação primordial é a de render-lhe culto na própria consciência. Entretanto, a bondade divina é infinita, e aqui nos achamos perante apreciável quantidade de mentes infantis. E sorrindo acrescentou: quantas vezes, meu amigo, a criança acalenta bibelôs a fim de preparar-se convenientemente para as responsabilidades da vida madura. Ainda existem na Terra tribos primitivas que adoram o Pai na voz do trovão e as coletividades vizinhas da Taba que fazem de vários animais objetos de idolatria. Nem por isso o Senhor as abandona. Vale-se dos impulsos elevados que elas lhe oferecem e socorrem-lhe as necessidades educativas. Na casa de oração, os altares recebem as projeções
de matéria mental sublimada dos crentes. Há quase um século, as preces fervorosas de milhares deles aqui envolvem os nichos e apetrechos de culto. É natural que resplandeçam. Através de semelhante material, os mensageiros celestes distribuem dádivas espirituais com todos quantos sintonizem com o plano superior. A luz que oferecemos ao céu serve sempre de base às manifestações do céu para a terra. Eu cheguei a comentar sobre isso no nosso estudo de domingo, né, que nós falávamos sobre a prática mediúnica nas casas espíritas, né, foi a introdução da nossa apostila da mediunidade, estudo e prática, e aí então um colega perguntou para nós, né, um que participava do nosso estudo, como nós podíamos entender então um centro que tinha características de um centro umbandista, falar para as pessoas usarem roupa branca durante uma cirurgia espiritual. E ele perguntou então o que eu pensava sobre isso. E eu trouxe exatamente esse esclarecimento, que o culto à divindade, o trabalho feito no campo do pensamento, é algo que vai além da nossa capacidade atual, já que nós nos encontramos ainda, como foi colocado aqui inicialmente por Gubbio, nós somos ainda mentes infantis no que diz respeito à condição espiritual. Nós somos ainda seres muito materializados. Então os espíritos utilizam-se desses recursos, falando para nós sobre questões de postura física, falando sobre objetos, falando sobre cores e características, porque isso nos ajuda na nossa concentração, ajuda na nossa elevação. Então, nesse caso, como foi colocado aqui inicialmente, crianças, por exemplo, né, pegando assim as meninas que brincam com bonecas, para demonstrar aquele carinho materno, aquele instinto materno, como uma preparação para a própria maternidade. Então ele coloca: a criança acalenta bibelôs a fim de preparar-se convenientemente para as responsabilidades da vida madura. Esse é um exemplo que a gente pode colocar. Por isso, então, nós temos, né, no caso dos objetos sacros, um crucifixo, um candelabro, uma Bíblia, um terço, símbolos, estátuas, imagens diversas, servem, na verdade, para as pessoas se concentrarem. Então nós pegamos, quando nós falamos, né, que os objetos podem ser dispensados. Mas imaginemos, por exemplo, um altar, onde nós temos ali a imagem de Jesus crucificado, que é o que geralmente acontece, principalmente no meio católico, e ali, dia após dia, centenas, milhares, muitas vezes milhões de pessoas se ajoelham e fazem suas preces diante desse objeto, irradiando seus pensamentos, né, pedindo ali, elevando os seus pensamentos de louvor, fazendo os seus agradecimentos, os seus pedidos, as suas promessas, né? Vários outros, né, Andréa, não apenas ali, nós temos vários símbolos religiosos que são nada mais, nada menos do que uma composição molecular, que você tem ali matéria, gesso, cimento, madeira, ferro, mas que se transforma num símbolo que para aquelas pessoas torna-se uma grande inspiração. Por isso, então, como coloca para nós aqui, ainda existem na Terra tribos primitivas que adoram o Pai na voz do trovão e coletividades vizinhas da taba que fazem de vários animais objetos de idolatria. Nem por isso o Senhor os abandona. Então é uma explicação muito bacana para nós, porque nós vemos essa adoração, nós vemos procissões, né, aqueles andores onde eles carregam santos, aquelas imagens que são levadas para as pessoas, levantadas, né, por religiosos, por seguidores das religiões, e nós achamos aquilo infantil, achamos aquilo primitivo, e nós não consideramos o grande valor espiritual que aquilo tem. Principalmente porque nós temos uma dificuldade muito grande de concentrarmos as nossas ideias apenas no campo das energias mentais. Nós dependemos dos objetos à nossa volta para focarmos as nossas ideias. O Brás colocou, né? Pois é, Brás, passa na secretaria depois, hein? Fazer o abono dessas suas faltas aí. O Flávio colocou, né? Lembrei de minha mãe, sempre acendia uma vela quando iríamos viajar, fazer provas, entrevista de emprego, né? Ela sempre dizia que é para o anjo da guarda nos iluminar.
Você imagina uma mãe que acende uma vela, dedicando aos filhos, à família, o pensamento de amor. Imagina o estrondo que isso faz no mundo espiritual. Poderia ser feito sem a vela? Sim, poderia. Mas se ela sente a necessidade, sente o desejo de focar o seu pensamento naquela luz que sai da vela, lembrando a luz que parte dos espíritos, essa luz é menos poderosa? Então nós vamos, então, como eu coloquei, materializando a nossa fé pela necessidade que nós temos. Então é a gesticulação, é a postura física, são os objetos, são os ambientes que nós frequentamos. Tudo isso é levado em consideração quando nós, então, produzimos os nossos pensamentos motivados pela fé. Continuando, vamos lá. Então aqui, ó, a luz, no final desse trecho que eu li, né, a luz que oferecemos ao céu serve sempre de base às manifestações do céu para a terra, ou seja, nós utilizamos os objetos dos ambientes, elevamos o nosso pensamento e, em retribuição, as energias do plano superior descem sobre nós. Antes de ligeira pausa, alonguei o olhar pela multidão bem vestida. Quase todas as pessoas, ainda aquelas que ostentavam nas mãos delicados objetos de culto, revelavam-se mentalmente muito distantes da verdadeira adoração à divindade. O halo vital de que se cercavam definia pelas cores de baixo padrão vibratório a que se acolhiam. Em grande parte, dominavam o pardo escuro e o cinzento carregado. Em algumas, os raios rubro-negros denunciavam cólera vingativa que, a nossos olhos, não conseguiriam disfarçar. Entidades desencarnadas em deplorável situação espalhavam-se em todos os cantos nas mesmas características. Reconheci que os crentes elegantes, ainda mesmo que desejassem orar com sinceridade, precisariam despender imenso esforço. A liturgia anunciou o início da cerimônia, mas com grande assombro para mim, o sacerdote e os acólitos, não obstante se dirigirem para o campo de luz do altar-mor, envergando soberba vestimenta, jaziam em sombras, sucedendo o mesmo aos assistentes. Entretanto, procedendo de mais alto, 3 entidades de sublime posição hierárquica se fizeram visíveis à Santa Mesa, com o evidente propósito de ali semearem os benefícios divinos. Magnetizaram as águas postas, saturando-as de princípios salutares e vitalizantes, como acontece nas sessões de espiritismo cristão, e, em seguida, passaram a fluidificar as hóstias, transmitindo-lhes energias sagradas à fina contextura. Então nós vimos assim que, apesar das dificuldades que os homens têm de se sintonizarem com o plano espiritual trabalha para compensar essa nossa dificuldade. É a mesma coisa que acontece quando a gente fala, nossa, mas isso numa missa católica é uma coisa muito primitiva, muito equivocada. Mas quantas vezes um médium passista num centro espírita ou um palestrante fala da boca para fora, mas intimamente ele se encontra completamente desarmonizado? Quantas vezes o médium passista precisa ter os seus fluidos transformados pelos espíritos, porque se permitirem que aqueles fluidos chegam in natura no paciente, vão causar muito mais prejuízo do que benefício. Então eles precisam fazer um trabalho de descontaminação daqueles fluidos, porque os médiums não estão preparados para isso. Né? O Braz lembrou aqui, já imaginou a água benta? Porque a gente pensa assim, que a água fica benta, né, Braz? Porque o sacerdote vai lá, faz o sinal da cruz e a água fica assim. A gente nem imagina os espíritos que estão ali jorrando fluidos, né, magnéticos para transformar aquela água numa medicação para cada um, naquele tônico revigorador que todas as pessoas precisam. Então, sem dúvida nenhuma, é um grande tônico, né, com um potencial magnético assim que nós nem imaginamos. Tá. Admirado, voltei a observar a plateia religiosa,
mas os irmãos ignorantes que operavam no templo, sem corpo físico, tanto quanto ocorria aos encarnados, nem de longe registravam a presença dos nobres emissários espirituais que agiam em nome do infinito bem. Reparei, através do halo de muita gente, que determinado número de frequentadores se esforçava por melhorar a atitude mental na oração. Reflexos arroxeados, tendendo a vacilante brilho, apareciam aqui e acolá. Contudo, os malfeitores desencarnados, propositadamente, se postavam ao pé dos que se candidatavam à fé renovadora e reverente, buscando conturbá-los. Então, como se não bastassem ali todos estarem já nessa condição, aqueles poucos que tentavam esboçar ali uma mudança, uma transformação, esses eram então ali os mais visados por essas entidades que procuravam contaminar os seus pensamentos com pensamentos destrutivos, pensamentos viciantes. Então, é aquele caso, as pessoas vão a um casamento e, em vez de emitirem energias mentais positivas para os noivos, desejando ali a sorte, ficam reparando em roupas, cabelos, esperando a hora da comida, enfim, fazendo críticas, pensamentos ali demonstrando o claro egoísmo que nós ainda alimentamos. Então, essa é uma das situações que nós vemos. Não longe, fixei a atenção numa senhora que acompanhava ao sacerdote com manifesto desejo de receber a bênção celestial. Os olhos úmidos e os tênues raios de luz que se lhe projetavam da mente diziam da sincera aspiração à vida da superior que naquele instante lhe banhava o pensamento devoto. Vocês se lembram, eu já comentei várias vezes dessa passagem aqui, exatamente essa, quando nós tínhamos ali André Luiz acompanhando aquela jovem à igreja, e aí então André Luiz reparou uma senhora que irradiava ali um pensamento nobre diante daquela multidão de pessoas que tinham ali o seu brilho apagado por causa da ligação muito mais com o mundo material que com o mundo espiritual. Entretanto, dois transviados da esfera inferior, percebendo-lhe a esperança construtiva, tentavam anular-lhe a atenção e, segundo o que me foi permitido verificar, lhe sugeriam reminiscências de baixo teor, inutilizando-lhe a tentativa. Voltei-me para o orientador que prestimosamente explicou. A história de gênios satânicos atacando os devotos de variados matizes é, no fundo, absolutamente verdadeira. As inteligências pervertidas, incapazes de receber as vantagens celestes, transformam-se em instrumentos passivos das inteligências rebeladas que se interessam pela ignorância das massas com lastimável menosprezo pela espiritualidade superior que nos governa os destinos. A aquisição da fé, por isso mesmo, demanda trabalho individual dos mais persistentes. A confiança no bem e o entusiasmo de viver que a luz religiosa nos infunde modificam-nos a tonalidade vibratória. Lucramos infinitamente com a imersão das forças interiores no sublimado idealismo da crença santificante a que nos afeiçoamos. Todavia, o serviço real que nos cabe não se resume só em palavras. A profissão de fé não é tudo. A experiência da alma no corpo denso destina-se, de maneira fundamental, ao aprimoramento do indivíduo. É nos atritos da marcha que o ser se desenvolve, se apura e se ilumina. Não obstante a tendência dos crentes em geral é a de fugir aos conflitos da senda. Pessoas existem que, depois de servirem ao ideal religioso durante 2 anos, pretendem um repouso de 20 séculos. Em todas as casas de fé, os mensageiros do Senhor distribuem favores e bênçãos compatíveis com as necessidades de cada um. Entretanto, é imprescindível que se prepare o coração nas linhas do mérito, a fim de recolhê-los.
entre emissão e recepção, prevalece o imperativo da sintonia. Sem esforço preparatório, é impossível ambientar o benefício. Embalde imporíamos de imediato ao homem selvagem a vida num palácio erguido pela cultura moderna. Aos acordes de nossa música, preferiria ele os ruídos da ventania, e um cabaz de flechas lhe pareceria mais valioso que um dos nossos mais perfeitos parques industriais. Portanto, para que alguém se coloque a caminho das eminências sociais, é dispensável seja educado, de boa vontade, aceitando as sugestões de melhoria e serviço. Gubbio espraiou o olhar através da multidão que presenciava a cerimônia, aparentemente contrita, e acentuou. Então ele coloca aqui, aparentemente contrita, ou seja, aparentemente concentrada, porque na verdade todos estavam ali de corpo presente, mas espiritualmente estavam cada um buscando os seus interesses. E ele destaca: em verdade, a missa é um ato religioso tão venerável quanto qualquer outro em que os corações procuram identificar-se com a proteção divina. No entanto, raros são aqueles que trazem até aqui o espírito efetivamente inclinado à assimilação do auxílio celestial. É para a formação de semelhante clima interior, para a formação de semelhante clima interior, cada crente, além do serviço de purificação dos sentimentos, necessitará também combater a influência dispersiva e perturbadora que procede dos companheiros desencarnados que lhe buscam arrefecer o fervor. Continuou Gubbio a prestar-nos valiosos esclarecimentos alusivos à solenidade, enquanto a missa se encaminhava para a fase final. As vozes do coro como que projetavam vibrações harmoniosas e lúcidas ao longo da nave radiosa, e vi num deslumbramento que muitos espíritos sublimes penetraram o recinto, de semblante glorificado, rumando para o altar, onde o celebrante elevava o cálice depois de abençoar a sagrada partícula. Intensa luminosidade fluía do sacrário, envolvendo todo o material do culto, mas, surpreendido, reparei que o sacerdote, ao erguer a oferta sublime, apagou a luz que a revestia com os raios cinzento escuros que ele próprio expedia em todas as direções. Logo após, quando se preparou para distribuir o alimento eucarístico, entre os 11 comungantes que se prosternavam, humildes à mesa adornada de alvo linho, notei que as hóstias no prateado recipiente que as custodiava eram autênticas flores de farinha, coroadas de doce esplendor. Irradiavam luz com tanta força que o magnetismo obscuro das mãos do ministro não conseguia inutilizá-las. Todavia, à frente da boca que se dispunha a receber o pão simbólico, enegreciam como por encanto. Somente uma senhora, ainda jovem, cuja contrição era irrepreensível, recolheu a flor divina com a pureza desejável. Vi a hóstia, qual foco de fluidos luminescentes, atravessar a faringe, alojando-se-lhe a claridade em pleno coração. Intrigado, procurei ouvir o instrutor que, muito ponderado, elucidou sem delonga. Aprendeste a lição? O celebrante, apesar de consagrado para o culto, é ateu e gozador dos sentidos, sem esforço interior de sublimação própria. A mente dele paira longe do altar. Acha-se sumamente interessado em terminar a cerimônia com brevidade, de modo a não perder uma alegre excursão em perspectiva. Quanto aos que lhe compartilharam a mesa da Eucaristia, cheios de sentimentos rasteiros e sombrios, eles mesmos se incumbem de anular as dádivas celestes antes que lhes tragam benefícios imerecidos. Temos aqui grande quantidade de crentes titulares, mas muito poucos amigos do Cristo e servidores do bem. O ite missa est dispersou os fiéis que, ao fim da reunião, mais
se assemelhavam a barulhento bando de passarinhos de bela plumagem. Absorto em fundas reflexões, ante o que me fora dado observar, acompanhei nosso orientador e Eloy para junto da enferma e do esposo, que se retiraram de regresso ao lar, cercados pelo mesmo séquito de entidades infelizes, sem a menor alteração. Então, vimos aqui essa pequena passagem do nosso capítulo Perseguidores Invisíveis, e o que nós tivemos de lição foi essa radiografia do plano espiritual dentro de uma cerimônia religiosa, que muitas vezes, até mesmo o que acontece numa casa espírita, não é livre do assédio de espíritos. Se nós temos uma instituição, seja ela de que religião for, de que escola for, que verdadeiramente trabalha nessa missão de levar às pessoas a mensagem evangélica, de fazer com que elas se espiritualizem, porque ela própria já se espiritualizou, enquanto uma coletividade, não como as paredes de um centro espírita, mas como coletividade que se junta no centro espírita, então a proteção existe naturalmente porque os próprios participantes estão se protegendo. Mas no caso de um ambiente muito mais material, muito mais aparente para a sociedade do que espiritualmente, essas entidades participam e interagem com esses frequentadores de uma forma absolutamente natural. Por isso nós temos que em centros espíritas, muitos encarnados que vão participar das suas atividades, levam ali as suas companhias, que entram, se misturam, influenciam, perturbam o ambiente. Então é de fato um capítulo muito importante, porque tendo essa radiografia, nós mesmos passamos a nos fiscalizar no momento em que participamos de uma atividade. É o caso, por exemplo, que nós temos numa palestra, num trabalho num grupo de estudos, num trabalho mediúnico, seja ele qual for. Qual é a nossa contribuição? Não a nossa participação, mas qual é a nossa contribuição para que aquele trabalho se realize de um modo positivo e proveitoso para todos? Muitas vezes nós não ajudamos, mas também não atrapalhamos. E para nós essa ideia da neutralidade é algo até positivo. Mas na verdade para nós acaba sendo uma doce ilusão. Porque quem não faz o bem, faz o mal. Os espíritos já trouxeram para nós, para Kardec, quando ele pergunta por que o mal prevalece aqui no nosso mundo, e ele coloca que os bons é porque os bons são tímidos. Porque quando ele lembra que quem não faz o bem faz o mal, nós temos aquela ideia de 3 passos. Eu posso não fazer o bem, mas eu não faço o mal, então eu fico ali no meio neutro. E Jesus mesmo, no Evangelho, já fala para nós, ou você salga, ou você não tem gosto nenhum. E esse que não tem gosto nenhum é exatamente aquele que não faz nada. Então, ou você faz o bem, ou você não faz nada. E é importante isso para nós. Porque isso reflete até mesmo a nossa participação na nossa sociedade. Qual é exatamente a nossa contribuição para fazer com que o nosso mundo seja melhor? Qual é a nossa contribuição para fazer com que a nossa sociedade seja uma sociedade melhor? Eu vou dizer, eu não faço nada, eu fico em casa, não causo problema para ninguém, fico cuidando da minha vida. Significa que o seu nada é tão prejudicial como aquele que age de uma forma destrutiva. E somente aquele que age positivamente é aquele que procura realmente trabalhar pela transformação. Então é um conceito para nós ainda aparentemente difícil de alcançar. Porque nós estamos tão acostumados com as maldades do mundo, ou observarmos aqueles que se destacam pela bondade que praticam, que a neutralidade para nós é algo bom, porque a gente trabalha ali mais ou menos, faz bem de vez em quando, algumas vezes dá uma escorregada trazendo algum prejuízo, mas a gente procura viver ali no meio, de uma forma neutra, tão neutra quanto possível. E essa neutralidade para nós é uma neutralidade confortadora. É uma posição confortadora para nós. Uma posição confortável para nós. Mas, na verdade, quando a gente começa a ter consciência, principalmente da atuação dos espíritos elevados, que não se cansam de trabalhar pelo bem, nós vemos que a neutralidade, na verdade, é uma doce ilusão para nós.
Porque um espírito elevado, ele é elevado exatamente pelo trabalho que ele faz, não pela neutralidade que porventura ele possa assumir. Então, no nosso caso, se nós queremos de fato nos transformarmos em pessoas melhores, nós precisamos de fato também ser atuantes nessa missão, nesse propósito. Vamos avançar um pouquinho mais aqui nesse nosso capítulo número 10, para a gente fazer aqui a introdução, porque provavelmente a gente volta dele depois no outro capítulo, né? Mas aproveitando aqui o nosso tempo. Então, capítulo número 10, em aprendizado, então, depois dessa passagem nesse ambiente, né? E também aqui o detalhe, né, que nós analisamos durante a missa, nos objetos utilizados na Eucaristia, por exemplo, né, que é o caso que nós temos ali a hóstia, nós temos ali a água ou o vinho, né, cada instituição utiliza, né? Nós temos evangélicos, por exemplo, que utilizam suco de uva durante a Eucaristia, utilizam pedaços de pão durante a Eucaristia, enquanto que na Igreja Católica é utilizada a hóstia como símbolo do pão, né, da Santa Ceia que Jesus realizou na sua época, né? Então, independente do objeto, do alimento que é utilizado, ou dos objetos que são utilizados, é a intenção daqueles que utilizam e a forma como é recebido pelos seus fiéis. Porque nós vimos mais acima, né? Pegando aqui aquele trechinho, deixa eu pegar aqui rapidinho. Lourinha, bom dia. Ele coloca para nós aqui, me perdi aqui no trecho, mas ele fala, né, sobre entre o oferecer e o receber. Então, no caso do plano espiritual, nós temos a atuação desses espíritos, né, que atuam inclusive dentro dessas instituições, apesar de serem completamente ali ignorados. Inclusive, nós temos ali as personagens, por exemplo, né, da Santíssima Trindade dentro da Igreja Católica, que é Deus, Jesus e o Espírito Santo. A ideia da presença do Espírito Santo representa, na verdade, a presença de todas essas entidades que trabalham de uma forma positiva por aqueles que buscam essa espiritualização. Então, apesar do trabalho que eles fazem, né, nessa transmissão magnética, nesses alimentos que serão repartidos durante o período da comunhão, a presença desses espíritos também fazendo com que o ambiente seja ali saturado com fluidos positivos, fluidos favoráveis para essa transformação, nós temos, infelizmente, em contrapartida, a presença dos próprios fiéis que acabam, então, anulando a ação desses fluidos positivos. Como nós vimos, né, no caso de pessoas que recebiam a hóstia plenamente magnetizada, no momento em que colocavam na boca, rapidamente essa hóstia perdia toda a sua irradiação e se tornava simplesmente um objeto negro, fluídico, né, na visão espiritual, fazendo simplesmente como que eles ingerissem, na verdade, farinha e água. Não mais aquele fluido sagrado que inicialmente se esperava. E como foi o caso que nós vimos daquela senhora, assim que ela então, tomada pela fé e de fato seguidora daqueles princípios religiosos, aquela hóstia, que era apenas ali água e farinha, fez com que no coração dela se concentrasse todo aquele magnetismo positivo que ela estava absorvendo, porque ela era receptiva. Então nós vemos a mesma coisa também acontecendo nas casas espíritas, quando nós temos o trabalho de passe, por exemplo. O indivíduo fala assim, olha, eu estou precisando de um passe, aí depois você vai dizer assim, olha, só que para você tomar o passe, você precisa participar da palestra. Sério mesmo? É que eu estou com um pouco de pressa. Infelizmente você vai ter que participar. Aí ele participa, contrariado, ouvindo ali aquilo que o médium fala, muitas vezes não prestando atenção, porque a preocupação dele está não apenas no relógio, no tempo, entre aspas, que ele vai perder, mas também na contrariação que ele sofreu por não receber o passe da forma como ele gostaria. Aí então ele vai receber aquele passe, pensando nas preocupações que ele tem, pensando em resolver o problema que ele causou, mas não pensando em se transformar para que o problema não seja causado novamente. Aí então todo aquele magnetismo, aquela chuva de fluidos que é dirigida sobre ele, acaba sendo neutralizada por ele próprio.
Aí nós perguntamos, né, quer dizer então que foi um tempo perdido? Não, não foi um tempo perdido, porque o fato dele estar ali naquele momento recebendo aquele passe já é uma iniciativa positiva. Pode ser o primeiro passo de uma longa caminhada que ele precisa realizar. Mas é um primeiro passo. Né? Como lembra Gandhi, toda grande viagem depende de um primeiro passo. Então, se essa grande viagem é a sua espiritualização, a presença dele naquele local já é algo positivo. Então ele vai precisar tomar quantos passes ainda para poder se espiritualizar? Muitas vezes ele precisa talvez de umas 2 ou 3 encarnações, frequentando o centro espírita, ouvindo palestra, se autodeclarando dessa, ou no caso, se autodeclarando espírita, para até o momento em que ele de fato se considere espírita na concepção do Espírito Verdade lá no Evangelho. Quando ele fala, né, que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para conter as más inclinações. É aquele que trabalha pela sua transformação moral. Então, a mesma coisa acontece com os crentes das várias escolas. Para nós aqui, nós vemos uma igreja, que é algo que faz parte do nosso cotidiano. Mas vamos levar aqui a nossa mente viajando lá para o Oriente Médio, por exemplo. Onde nós temos ali grupos que estão em guerra, jogando bombas uns nos outros, e no final do dia todos eles vão para a sinagoga, todos eles vão ali para a mesquita, cada um fazendo ali as suas orações, e no dia seguinte preparados para a nova guerra. E esses ambientes estão ali desprovidos da presença do mundo espiritual? Absolutamente. Os espíritos estão ali perseverantes, atuantes, apesar do estado refratário em que tanto os sacerdotes como as pessoas ali estão se apresentando. Então, no momento em que eles fazem as suas orações, no momento em que eles entoam os seus cânticos, no momento em que eles fazem ali os seus momentos de louvor, muitas vezes tudo isso apenas faz parte de um roteiro pré-programado que eles estão cumprindo, mas espiritualmente eles estão distantes dali. Nós vamos ali para outras regiões, lá para a América do Norte, aqui para a América Latina, nós vamos lá para o extremo asiático, para a Europa, e vemos ali as pessoas. No caso, por exemplo, a Catedral de Notre Dame, que recentemente acabou se tornando destaque. Quantas pessoas frequentam aquela igreja apenas pela sua beleza arquitetônica? Ignorando, por exemplo, que ali poderiam, com aquele estímulo daquele ambiente, se transformarem espiritualmente. Lamentam pela destruição do objeto histórico, mas não se trabalham espiritualmente. Então isso acontece no mundo todo, não é apenas aqui no Brasil, dentro dessa realidade que nós estamos vendo nessa descrição de André Luiz. André colocou, levei um bom tempo para entender essa atitude. Achava muito desagradável e criticava as pessoas que faziam isso. Hoje já entendi e passo e repasso para os que criticam, né? Sim, para nós é sempre um grande aprendizado, né, André? Porque o trabalho mental para nós é algo ainda muito difícil. Nós precisamos desses estímulos, nós precisamos desses símbolos, nós precisamos desses ambientes. Até mesmo, né, nós lembramos que André Luiz, quando no começo desse livro mesmo, quando ele estava com Gúbio, que ele foi até uma casa, né, uma instituição apropriada, não lembro se era casa de bênçãos, me esqueci o nome da instituição, quando Gúbio conversou com Matilde, que era aquele local onde os espíritos de esferas superiores se materializavam para poderem falar com aqueles que estavam na faixa vibratória, ali naquele padrão de nosso lar. Então, estando naquele local, André Luiz foi até orientado que aquele local ele era ali especialmente banhado com esses fluidos diferenciados daquilo que existia na colônia como um todo. Então, até mesmo no plano espiritual, nós encontramos centros que são mais espiritualizados do que outros, ou seja, tem ali um padrão vibratório muito mais elevado do que outros, né? Usei ali um lugar espiritualizado para falar desses fluidos, né, que são muito mais elevados. Então, até mesmo no plano espiritual, nós temos lugares que são diferentes uns dos outros. E aqui não é diferente. Então nós vamos nesses lugares religiosos, nesses ambientes religiosos, e nós encontramos de fato uma vibração diferenciada, mas não tão diferenciada como poderia ser.
porque ali nós temos os encarnados que trazem ali as suas preocupações, trazem ali os seus medos, trazem as suas tendências inferiores, na esperança de buscar o céu, sem perceberem que esse céu se encontra, na verdade, dentro deles mesmos. E aí então nós temos exatamente aquela orientação de que o céu e o inferno se encontram dentro de nós. E nós esperamos que o culto exterior resolva para nós esse problema. E na verdade não é o culto exterior, mas é o culto dentro de nós mesmos. Então, bem valiosa essa passagem nesse capítulo, que depois vocês leiam de novo, né? Vamos ler novamente depois com calma, para apreciar cada uma das orientações que André Luiz tem e fazer com que isso se transforme num aprendizado para nós. Deixa eu ver aqui. O Braz lembrou ali em cima, né? Peço a Deus que permita aos elementais a me protegerem, né? E na verdade a gente vai ter proteção de todos ali, né, Braz? É a nossa postura que vai atrair a presença de todos, né? Sejam elementais, sejam espíritos já formados, né? Já elevados também. Então a presença é sempre constante quando nós atraímos essa presença, né? Então é isso, pessoal. Encerrando por aqui então o nosso capítulo número 9. O próximo, então, mais uma vez, a gente conseguiu aqui aguardar um pouco, né? Então, capítulo número 10, em aprendizado. E aqui volta o primeiro capítulo, o primeiro parágrafo, né? De retorno à casa, com indisfarçável estranheza, reparei que o nosso instrutor não empreendia qualquer ataque em defesa da doente querida, né? Então, era apenas ali uma postura de observação por parte de Gubbio, já que a abordagem que ele iria ter era uma abordagem muito mais sutil, muito mais estratégica do que impulsiva, como André Luiz tinha comentado há pouco, né? Então, pessoal, próximo capítulo 10 em aprendizado no nosso próximo encontro. Encerrando por aqui o nosso estudo de hoje, então.